Vamos começar, né? Então, hoje é a nossa sexta aula e o tema é Poder, Micropolítica e Revolução Molecular. E a ideia é que eu perpasse esses três temas e, se der tempo, discutir um pouco o posicionamento político necessário para a atualidade nesses tempos de neofascismos, caso dê tempo. Né? E, de certa forma, a gente entra na segunda parte desse curso, que iremos discutir mais aspectos sociais e políticos. Então, esse artigo que eu sugeri para a leitura é uma parte do primeiro capítulo desse livro, né? É uma parte sobre essa questão do poder, esses fundamentos filosóficos que se tem em Nietzsche e Spinoza e Foucault, né? E que pode ser acompanhado ali, mas como o artigo está na rede, é gratuito, preferi indicá-lo. E a terceira parte do curso vai ser o final, as últimas 4 aulas. Iremos discutir questões mais clínicas, não que todo o nosso conteúdo já pode ser aplicado à clínica, mas no caso trabalharei mais questões da intervenção ou questões do método, da condução dos dispositivos do esquizodrama. Então, a temática do poder e da política é um fundamento básico para a esquizoanálise. E a política não se refere apenas às instituições concretas consolidadas como o partido, o Estado, um sindicato, um movimento social. Para Deleuze, a política refere-se a relações de poder. Portanto, poder refere-se a relações de forças. Dessa forma, na esquizoanálise não se utiliza apenas uma leitura molar, macropolítica, mas eminentemente molecular e micropolítica para discutir e refletir sobre esses fenômenos. Nessa perspectiva, as relações de forças estão difusas em todas as instâncias e não se restringem à participação nas organizações instituídas. A política, bem como o poder, refere-se assim às relações de forças enquanto investimentos desejantes que têm como finalidade a gestão da vida. E as forças, como já estamos discutindo, configuram tanto processos instituídos como instituintes e assumem distintos graus de organização. Sua ação resulta na gestão da vida e na produção de subjetividade. Então, nessa perspectiva, muitas práticas se tornam políticas, pois elas estão imbuídas de relações de forças, expressam regimes desejantes e governam a vida. E vale destacar, né, que as forças não se referem apenas às práticas instituintes, as quais são portadoras e criadoras de novidades, mas também às práticas instituídas, aquelas que são reprodutoras de normas e funcionamentos sociais. Porque o próprio instituído refere-se, sim, a um circuito desejante, consolidado, estabelecido, estriado, que canaliza e faz passar o desejo. Lembrando da aula 2, o desejo que constitui máquina e que pode se atualizar em diferentes formações concretas. Então, devido a essa imanência das relações de forças no campo social, a sua materialização ou atualização em distintas instâncias. Por isso que falaremos de políticas do cotidiano, políticas da família, políticas da subjetividade, do corpo e do desejo. Então, trabalhar nessa concepção é provocar um encontro entre desejo e campo social, isto é, entre psicologia e política. Então, os saberes científicos, acadêmicos, irão agenciar determinadas configurações de poder. As disciplinas científicas vão assumir um papel no conflito e nas relações de forças. Então, se a gente adere àquele mito de que a ciência é neutra, essa questão da neutralidade da ciência é uma forma de alienação em relação aos regimes de forças que determinada disciplina de saber produz. Os saberes saberes científicos estão articulados ao contexto social, às forças sociais.
Ou seja, assumir o discurso da neutralidade é uma forma de ignorar as políticas da ciência. E assumir esse discurso é corroborar com as relações de forças hegemônicas que vemos hoje no Brasil. Então, eu sempre gosto de parafrasear um professor do Rio Grande do Sul, Pedrinho Guareschi, que ele fala, né? Ignorar a política é se tornar vítima dela, né? Então, a gente falar que a psicologia não é política, a educação não é política, né? É querer alienar-se dos regimes de forças que estão em voltas e produzem essas instituições concretas, né? Então, hoje iremos discutir como o poder aparece na obra de Deleuze-Guattari. E, de forma geral, como já dito, aparece em toda a sua obra e que a gente poderia dizer, né, que a esquizoanálise poderia ser uma analítica das forças, uma diagramática, em que toda a sua reflexão e intervenção é clínico-política. Então, no caso, não haveria uma cisão entre clínica e política para a esquizoanálise. E a discussão hoje tem 3 tópicos. Primeiro, os fundamentos filosóficos sobre o poder em Nietzsche e Spinoza. Segundo, as proposições de micropolítica e revolução molecular. E terceiro, um posicionamento político necessário para os dias atuais. Então, no que se refere a esses fundamentos filosóficos sobre o poder, a gente pode dizer que na esquizoanálise há uma ética da potência, uma ética das forças, que de certa forma parte de uma trindade do poder. Em Nietzsche, Spinoza e Foucault. Foucault, autor com o qual não iremos trabalhar hoje, opera com uma concepção similar a Deleuze. Ele desentifica o poder, dessubstancializa, né? Então, não entende o poder como uma substância, um ente ou uma coisa. Mas para o Foucault, como para Deleuze, o poder é muito mais uma prática, uma relação, uma estratégia. É interessante que Foucault, posteriormente, vai propor um terceiro vetor denominado de poder de resistir. Isso veremos um pouco mais no fim do curso, né? Então, o Nietzsche é um dos filósofos que são fundamentais para o Deleuze. Inclusive, o Deleuze tem 2 livros sobre o Nietzsche, né? Nietzsche, a filosofia e Nietzsche. Ele fornece toda uma análise que se refere aos vetores de força e a sua atualização como sintomas sociais. O filósofo alemão trabalha a partir de um modelo dinâmico das forças, em que há 2 tipos principais: as forças ativas e as forças reativas. E vale ressaltar, né, que a concepção de poder, e em Foucault também, ele é totalmente fundado no Nietzsche, né? Então há 2 polos das forças em Nietzsche, que serão as forças ativas e as forças reativas. As forças ativas são as da ação, criação e produção. Elas atualizam singularidades e referem-se a potências livres, sendo tomadas pelo seu caráter de afirmação, construção e composição. Já as forças reativas são secundárias e apreendidas pelo seu caráter negativo, de adaptação e subtração. A diferença entre essas forças não é quantitativa, mas qualitativa e tipológica. Essa distinção se funda numa espécie de hierarquia entre uma força dominante e uma dominada, uma vontade a ser obedecida e uma obediente, enfim, uma força afirmativa e outra negativa. Portanto, ativo e reativo são qualidades das forças, bem como a afirmação e negação são qualidades da vontade de potência. Contudo, as forças não estão isoladas. Elas estão entremeadas, em combate, no entrelaçamento do qual resultam os modos qualitativos da vida. Então, nessa inter-relação entre forças ativas e reativas, é como se houvesse uma espécie de um processo parasitário das reativas frente às ativas. Para Nietzsche,
As forças reativas não formam processos de composição, mas de decomposição, pois bloqueiam e subtraem as potências e virtudes das forças ativas. Elas transformam as forças ativas em reativas. E nesse caso, há uma obstacularização da força positiva, sua subjugação, sua reação às forças reativas. E nesse caso, na relação das forças ativas com as reativas, elas não operam mais por adição ou multiplicação, senão por subtração e divisão. E esse processo está diretamente relacionado ao bloqueio da própria vontade, em que o elemento negativo passa ao primeiro plano. Dessa forma, para Nietzsche, há o primado do negativo, o triunfo das forças reativas frente às ativas, da qual decorre a vitória dos fracos sobre os fortes. O que é interessante é que o triunfo dos fracos não se dá pela potência de sua força, mas pelo seu caráter de subtração do outro, no qual bloqueia e separa o forte de suas potencialidades. Aí cito Deleuze, que ele afirma: eles triunfam não pela composição do seu poder, mas pelo poder do seu contágio. Acarretam um devir reativo de todas as forças. É isso, a degenerescência. Então, o que a gente poderia pensar, né, nesse contágio das forças reativas é o que se chama hoje, né, aquele termo de relações tóxicas, né? Então, essas relações tóxicas que passam a subtrair os outros, né? E Nietzsche denomina a vitória das forças reativas de niilismo. É um termo que vocês já escutaram bastante, né? Niilismo. Ou triunfo dos escravos. Aqui o escravo, né, não é a questão de quem é dominado, mas é a lógica do escravo, né, em que o próprio dominador mantém essa lógica. E esse niilismo é a modalidade de depreciação e negação da vida e da existência. Essa divisão e afastamento das forças acarretam um conjunto de sintomas que são expressos pelas principais formas de niilismo. Então, são 3, né? Primeiro, o ressentimento. O segundo, a má consciência. E o terceiro, a constituição de um ideal ascético. Eu falarei rapidamente das 3, né? O ressentimento funda-se na atitude de expressar o negativo para o externo, em acusar e depreciar a existência, culpabilizar e odiar o outro. Então, é uma perpetuação do estado reativo das forças, mas sempre direcionado a esse outro que está ali, né? Essa pessoa que seria o culpado, né? Essa situação que seria culpada pelo meu mal-estar. Então, quando a gente fala, né, a pessoa está ressentida, então, de certa forma, está carregada de forças reativas, né? Forças reativas que são depositadas num outro que é a fonte do mal-estar. Segundo, a má consciência. A má consciência refere-se a movimento similar, mas que ocorre em sentido inverso ao ressentimento. Então, ao invés dessas forças reativas serem dirigidas para fora, para um outro, elas são internalizadas. Então, na má consciência, há uma internalização do negativo, é uma internalização do negativo em si. Então, é a consciência que está capturada pelas forças reativas e que, num ciclo vicioso, multiplica os processos de subtração e decomposição, da dor e da abnegação, mas de forma introjetada, né? Então, no caso, direciona-se esse mal-estar para si próprio e não apenas ao outro, né? Então, quando vocês lerem a genealogia da moral do Nietzsche, ou mesmo os próprios textos do Deleuze do Nietzsche, quando ele se refere à má consciência, essa introjeção das forças reativas. Já o terceiro, o ideal ascético, é decorrência direta das formas de vida reativa.
na qual se opera numa negação da própria vida, prevalecendo o ideal e a vontade de nada. E o ideal e a vontade de nada, ela tem esse nome de niilismo, né? O niilismo sendo essa vontade de nada. Então, essa vontade de abolição e autoabolição, né, muito características na nossa época atual de extremismos. E nessa conjuntura, para Nietzsche, a figura do sacerdote é emblemática, pois é ele quem instaura a trindade das forças reativas, que são o pecado, a falta e a culpabilidade. Então, para Nietzsche, o pecado, a falta e a culpabilidade são formas de aprisionar o forte e fazê-lo internalizar a má consciência. Então, o pecado, a falta e a culpabilidade como formas de governo, né? Como Foucault diria, né? Formas de governamentalidade, né? Como que a gente controla e governa os outros pelo pecado e pela culpa, né? Que é muito comum. E pode-se afirmar hoje que o sacerdote padre é atualizado na figura do psicanalista, né? Porque o psicanalista e o padre não possuem apenas uma disposição maquínica corporal muito semelhante, na qual é necessário subtrair a face do olhar, né? Então, seja no sofá divã ou seja no confessionário. Além de reatualizar o dispositivo do confessionário ao sofá divã, também se incute as forças reativas e do ressentimento sob a fórmula da tríplice maldição. O desejo como falta, a conexão do desejo ao prazer e o ideal transcendente do fantasma. Essa tríplice maldição citei na aula sobre o corpo sem órgãos, em que no Mil Platôs, Deleuze e Guattari fazem essas críticas, né? Então, são formas de capturar, enfraquecer o forte. E na vitória das forças reativas, na vitória dos fracos, impacta a crítica filosófica de Nietzsche, porque mesmo tomando poder, o fraco não deixa de ser fraco, o escravo não deixa de ser escravo, bem como as forças reativas não deixam de ser reativas. Aí eu vou ler aqui uma citação da página 26 desse livro, que expressa muito bem essa questão, né, que o vetor de forças não muda mesmo quando a pessoa atinge o poder, né? Então, nossos senhores são escravos que triunfam num devir escravo universal. O homem europeu, o homem domesticado, o bobo. Nietzsche descreve os estados modernos como formigueiros, em que os chefes e os poderosos levam a melhor devido à sua baixeza, ao contágio desta baixeza e desta truanice. Nenhuma coincidência com a política brasileira atual, né? Com os 30 mil na cueca que foram encontrados no vice-líder do governo. Qualquer que seja a complexidade de Nietzsche, o leitor adivinha facilmente em que categoria ele teria colocado a raça dos senhores concebidos pelos nazis. Quando o niilismo triunfa, então, e só então, a vontade de poder deixa de querer dizer criar, mas significa querer o poder, desejar dominar. Ou seja, nessa questão do desejar dominar, está relacionado a atribuir-se ou fazer com que lhe atribuam os valores estabelecidos, dinheiro, honras, poder. Ora, essa vontade de poder é precisamente a do escravo. É a maneira como o escravo ou impotente concebe o poder. A ideia que dele faz e que ele aplica quando triunfa. Acontece que um doente pode dizer: ah, se eu estivesse bom, faria isto. E talvez eu fizesse. Mas os seus projetos e suas concepções são ainda as de um doente e nada mais que as de um doente, né? Então ele fala doente nesse sentido, né? A pessoa preenchida por essas forças reativas, né? A pessoa que não consegue mudar o vetor de forças por mais que ocupe o topo da pirâmide, né? O topo da cadeia, e como que, de certa forma, essas forças reativas
que levam desse amor ao poder, ao querer o poder, conformam as sociedades atuais. E como eu disse, não é nenhuma coincidência com o Brasil, Estados Unidos ou outros desses países, né? Bom, então falei rapidamente do Nietzsche, só para querer discutir essa questão das forças ativas e reativas, e sendo um dos fundamentos principais para o Deleuze, né? Caso alguém queira fazer uma pergunta, pode tanto se manifestar ou escrever no chat. Entramos agora, então, no Spinoza. Tem uma pergunta aqui. A Juliana fez uma pergunta que eu também queria fazer depois. Você quer falar, Juliana, por favor? É porque no início, nessa parte do artigo, quando o senhor está falando de Nietzsche, o senhor cita transmutação, né, nele, no conceito de transmutação. Aí eu queria só que o senhor falasse um pouquinho mais desse conceito, que ficou um pouco confuso na minha cabeça. Porque eu entendi, só que eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre. Ok, você já quer falar, Lucas? Já para responder tudo junto? Não, é o Argos? Quem que queria falar? Pode falar, Argos. Acho que minha pergunta vai em uma outra direção, mas era sobre a psicologia política, né? Porque, assim, se de um lado a gente considera que toda a psicologia é política, né, tem efeitos políticos, né, intervém na vida e tal, tem relações de poder, mas o que seria, então, a especificidade da psicologia política nesse sentido, sabe? Porque aí a gente entra naquela, né? Se toda psicologia é política, e é mesmo, assim, nenhuma é despolitizada, né? Mesmo, sobretudo os que dizem que são neutras e tal. Mas se toda psicologia política, nenhuma é. Então, e tem outras questões também, mas eu vou deixar mais para depois. Perfeito. Obrigado aos dois. E a questão do Argos eu vou falar no finalzinho, né? Inclusive, você já leu meu pensamento, né? No que eu iria discutir depois, que é a questão da psicologia política. E aí eu falarei, né? Mas tem tudo a ver essa questão. Se tudo é tudo, nada é nada, né? De certa forma. E na questão da Juliana, eu tenho que falar um pouquinho mais para o final, que isso da transmutação, que o Deleuze trabalha do Nietzsche, seria uma forma de como fazer com que essas forças reativas deixassem de ser reativas e pudessem tornar-se ativas. Então, ele até faz uma distorção do conceito de eterno retorno do Nietzsche, pensando como esse processo de expulsão das forças reativas, né? Aí eu vou falar um pouquinho mais para o final também, porque agora só esse começo é um pouco diagnosticar como que essas forças estão organizadas, mas aí chegaremos lá no finalzinho e caso eu esqueça, você me relembra, por favor. Bom, Spinoza é um dos principais autores, principais referências para Deleuze, né? Às vezes acho que é o Nietzsche, às vezes acho que é o Bergson, mas talvez possa até ser o Spinoza. O primeiro livro do Deleuze foi essa tese acessória. Então, além de escrever Diferença e Repetição, ele publicou esse livro, Spinoza e o Problema da Expressão, de 300 páginas. Muito bem traduzido, né? Mas o pena que a tradução demorou para sair. Eu tive que tentar ler em francês, né? Pela 34. Mas também tem mais outros dois livros. Spinoza e os Signos, eu acho que essa versão aqui é portuguesa. E um dos best-sellers, né, o que as pessoas gostam muito, é esse Spinoza Filosofia Prática. E se alguém quiser ler, eu sugiro começar por esse, né, porque é muito didático, é um livro curto, né, e o primeiro capítulo, que é sobre a diferença da ética em relação a uma moral, é muito bom, né? Então, sugiro que vocês possam ler esse capítulo, caso gostem do Spinoza. O Spinoza ele vai fornecer um outro referencial para Deleuze, no qual podemos apreender as forças relacionadas aos afetos, bem como toda uma analítica da composição entre os corpos. O Spinoza irá ressaltar
que o exercício das relações de forças e de poder mostra uma inversão e uma adoção de valores contraditórios no espaço social. Ele constata uma reprodução das relações instituídas que se trata mais de obedecer ao invés de criar. Então, de certa forma, né, o Spinoza ele retoma, né, aquele enunciado do Lavoisier sobre a servidão voluntária. Né? Por que lutamos para obedecer e não pela liberdade? E até esses enunciados são retomados no que seria a trilogia, agora eu não sei se seria a trilogia da servidão, o nome, né? Que o Lars von Trier, o diretor dinamarquês Lars von Trier, filmou com Dogville, que foi o primeiro, com a Nicole Kidman, e o segundo, Manderley. Aí haveria um terceiro que ele não filmou, por isso que não foi uma trilogia, né? Então, é muito legal o Dogville, que retoma essa questão do Lavoisier de uma forma muito clara, né? Porque buscamos obedecer e não criar, né? Então, na sociedade, a moral, a culpa, o mérito, o bem e o mal são imperativos sociais bastante propagados, que estão diretamente atrelados ao exercício da dominação e da obediência. Mas sabemos que a moral, o bem e o mal, a culpa, trazem mais infelicidade do que realização e satisfação. Spinoza afirma que tal configuração é resultante do desconhecimento da ordem das causas. O desconhecer a ordem das causas no agenciamento entre os corpos. Então ele vai denunciar a consciência, os valores e as paixões tristes como fatores que mantêm esse desconhecimento, a ilusão e a servidão. Pois os valores, a consciência e as paixões tristes encobrem e bloqueiam as potências do corpo. Spinoza também aponta que não sabemos o que pode um corpo, não conhecemos sua potência, ela é desconhecida. Então, qual é a potência de um corpo? O que pode o seu corpo? E o filósofo holandês defende que, ao invés da consciência, deve-se utilizar o corpo como outro modelo que ultrapassa a própria consciência. Ele compreende que são os regimes de composição e de afecções entre as forças e os corpos é que constituem os modos da existência e do ser. Assim como o método, deve-se realizar uma cartografia do corpo, a qual é calcada por agenciamentos de movimentos e afetos. E o corpo, tal como o território, ele não deve ser apreendido como uma substância, mas sim pelo seu funcionamento, por seus regimes de forças e afecções. Então, o corpo deve ser tomado por uma dupla dimensão, sua longitude e sua latitude. A longitude refere-se à sua cinética e dinâmica, aos movimentos e repousos, às velocidades e lentidões. Já a latitude refere-se ao seu gradiente de afecções, sua variação intensiva, ao seu poder de afetar e ser afetado por outros corpos. Então, Spinoza, ele discute o entrelaçamento de forças a partir dessas distintas modalidades de relação que decorrem da conexão entre os corpos e produz afetos correlatos. Então, o que eu vou falar a seguir tem um certo binarismo, né? Um modelo com uma dupla polaridade, né? Mas que é bastante interessante, mesmo sendo binário, né? Então, nessa relação de agenciamento entre os corpos, haverá composição quando os corpos se compõem para formar um todo mais potente. Então, há uma composição quando as forças ativas se adicionam. E a decomposição quando um corpo subtrai o outro e destrói a coesão de suas partes. Então, se um corpo compõe com o outro, potencializando-o, é considerado um bom encontro. Entretanto, se um corpo se liga a outro
mas decompõe sua potência, despotencializando, qualifica-se como um mau encontro. Então, aí tem esses binarismos, né? Composição com bom encontro, decomposição com mau encontro, composição com aquilo que adiciona, decomposição com aquilo que subtrai, né? Então, como eu citei acima, um termo da moda, né, que se fala sobre essas relações de decomposição seriam essas relações tóxicas, né? Aquilo que envenena o corpo e diminui a minha potência. E a gente tem uma série de relações de decomposição, né? E incrivelmente, né, algo que eu sempre dou exemplo, né, que um casal, né, um casal de pessoas, um casal amoroso, um casal sexual, um casal conjugal, que tem como finalidade, né, essa potencialização, essa progressão numa articulação entre os dois, vemos que em muitos casos há muito mais uma decomposição, uma competição, uma subtração da potência do outro. E, claro, a gente pega esses marcadores, né, marcadores de classe, marcadores de sexo-gênero, marcado pelo machismo, né? Então, o quanto é comum o homem decompor e subtrair a potência da mulher nessa relação conjugal, né? Se a gente pensa o casal nuclear, né? Então, na composição entre os corpos, há o afeto correspondente da alegria. E já na decomposição, a tristeza. Então, aquela alegria que pode potencializar e aquela tristeza que nos despotencializa. Spinoza vai configurar toda uma qualificação dos modos de existência, em que relaciona o bom, ele não fala o bem, né, mas o bom, com o forte, a composição, o dinamismo, o livre, a alegria e o que adiciona. Enquanto ao mal com U, né, não o mal com L, né? Então, o pareamento que ele faz é o bom e o mal, não o bem e o mal. O mal está relacionado ao fraco, à despotencialização, à decomposição, o bloqueio, a tristeza e o que subtrai. Então, nessas composições e decomposições, há duas modalidades de afecções, as ativas e as passivas. As ativas, que são a potência de agir, e a passiva, a potência de sofrer. Potência de sofrer que não é negativa em si, né? Ou seja, as ações e as paixões. E quando um corpo está preenchido por afecções ativas, eleva-se sua potência de agir, suas capacidades de realização. E quando está ocupado pelas paixões, sua afecção refere-se à potência de padecer ou sofrer. Claro, padecer ou sofrer que não necessariamente é negativo. O que é interessante é que para Spinoza, diferente do senso comum, ser afetado não corresponde a uma fraqueza. Mas o contrário, né? Ser afetado corresponde a ser preenchido por graus de afecção. Então, ser afetado corresponde ao seu grau de potência. Então, o próprio indivíduo é compreendido como um grau de potência que corresponde a certo poder de ser afetado. Então, quanto mais um corpo pode ser afetado, mais são elevados seus graus de afecção, sua potência de agir. Então, ele já traz uma inversão com o senso comum, né, em que pensamos naquele executivo, aquele empresário que tem que ser frio para demitir as pessoas, não se afetar pelas relações. Para Spinoza, o grau de potência é mensurado pelo grau de afetação, grau de possibilidade de afetação de determinado corpo. Então, a potência de um corpo vai ser diretamente relacionada ao quanto pode ser afetado. Então, é uma relação de retroalimentação entre ambas as forças, uma codependência mútua, em que uma não funciona sem a outra. Nesse caso, a potência de sofrer ou a potência de padecer pode elevar ou mesmo diminuir o potencial de agir, porque ela corresponde a dois tipos, as paixões alegres e as paixões tristes.
As paixões alegres são tomadas como uma afecção que é útil a esse corpo. E por serem um bom afeto, aumentam a potência de ação deste corpo, o qual, preenchido pela afecção positiva, busca manter essa alegria ou objeto que a fomenta, cultivando assim um ciclo em ascendência ativa. Inclusive no que diz respeito ao pensamento, né, professor? Que tem uma passagem que no Spinoza que ele fala que a mente é capaz de pensar tanto quanto forem as maneiras pelas quais o corpo pode ser arranjado. Ou seja, é isso que você está falando, né? Assim, quanto mais você pode ser afetado, né? Quanto mais seu corpo está em regimes diferentes, em contato com diferentes arranjos, né? Mas também a mente é capaz de pensar. Enfim, só esse comentário. Excelente, Argos, é isso mesmo. E só um adendo aqui, não ao Argos, né, mas quando eu estou falando do Nietzsche e do Spinoza, eu falo do Nietzsche e do Spinoza do Deleuze, né? Eu não falo do Nietzsche e do Spinoza por si sós, por mais que eu tenha lido algo deles, né? A minha leitura é totalmente partidária com o que o Deleuze desenvolve, né? Bom, por outro lado, as paixões tristes, elas são resultantes de uma relação de decomposição, porque produzem uma afecção que diminui o potencial de ação de um corpo, na qual a tristeza pode levar à impotência. Então, essas paixões tristes vão expressar o grau mais baixo de nossa potência, o momento que estamos separados ao máximo da nossa potência de agir, altamente alienados, entregue aos fantasmas da superstição e às mistificações do tirano. É sempre impotência. Então, o problema dessas paixões tristes é que vão diminuir o grau de potência de agir de um corpo, pois subtraem e dividem sua força. Dessa forma, o problema não é ser afetado, senão o problema é ser decomposto pelas paixões tristes e maus encontros. Então, dependendo da afecção, dependendo da composição dos corpos, pode haver aumento ou diminuição do potencial de ação, né? Então, aqui em Spinoza, a gente vai encontrar uma ligação direta entre afetos e potência. Então, um pouco isso, né? Como gerar bons encontros e não maus encontros. Como gerar processos de potencialização e não despotencialização. Às vezes eu fico preocupado, né? Quando eu vou orientar o Argos, né? Dependendo da minha orientação, às vezes eu vejo, puxa, né? Minha orientação deixou ele triste, né? Então ele vai produzir menos do que deveria. Como que eu posso inverter esse vetor de forças? Porque a orientação, a produção de uma pesquisa sempre é algo desafiante, né? Então sempre temos que, no caso, o professor, o orientador, ele tem que aprender, né? Tem que aprender e como ele pode levar, como ele pode, de certa forma, contagiar ou compor com outros corpos para que a potência do pensamento se eleve e não diminua. Então, são questões de aprendizado para a vida, né? E considerando que se uma pessoa pode aprender como se faz isso, essa transmissão, essa potencialização do pensar, sempre temos que tomar em conta que as gerações mudam, né? As pessoas mudam. Então, trabalhar com vocês, que tem uma faixa etária de 20 e pouco a 30 anos, é diferente de trabalhar com a geração que tem 16 a 20 anos, né? Essa geração que já cresceu com o smartphone, que, obviamente, há todo um processo de aprendizagem e produção distinto, né? E, do ponto de vista macropolítico, Spinoza afirma que os homens das paixões tristes são o escravo, o tirano e o padre. Ou seja, a trindade moralista. O escravo, o tirano e o padre. Ambos exploram as paixões tristes e o processo de decomposição das forças. O tirano e o padre
o fazem para a manutenção da dominação e do seu poder. E aqui cito Deleuze, desse livro, né? Página 31. O tirano precisa da tristeza das almas para triunfar, do mesmo modo que as almas tristes precisam de um tirano para se prover e propagar. De qualquer forma, o que os une é o ódio à vida, o ressentimento contra a vida. Novamente, né, nenhuma coincidência com o cenário político brasileiro atual. Né? Então, há um uso dos afetos como processo de governabilidade das populações. Então, o caso, o que a gente pode pensar, né, a partir do Spinoza, de Deleuze, é que há um manejo dos afetos para governar e controlar os outros. Então, não é por acaso, né, que as propagandas políticas nas eleições de 2018 nos deixavam com muito medo, com muita insegurança, em que achávamos que uma das soluções era ter o porte de arma, né, que supostamente, tendo o porte de uma arma de fogo, conseguiríamos nos defender da criminalidade, né, por mais que todas as pesquisas mostram que a população civil, né, uma pessoa que tem uma arma de fogo, ela pode ser muito mais lastimada, né, ela pode ser muito mais morta num assalto do que uma pessoa que está sem armas, né, só que cria-se essa ilusão, né. Então, há o uso, né, dos afetos como processo de governo da população. E, nesse caso, se explora as relações bloqueadoras, despotencializadoras e o medo como forma de domínio de um sobre os outros. Agora, uma outra citação do Deleuze, do livro Diálogos, né, que ele faz essa relação entre tristeza e governo e controle. A tristeza, os afetos tristes, são todos aqueles que diminuem nossa potência de agir. E os poderes estabelecidos precisam deles para nos converter em escravos. O tirano, o padre, o ladrão de almas necessitam nos persuadir de que a vida é dura e pesada. Os poderes têm mais necessidade de nos angustiar do que de nos reprimir, ou como disse Paul Virilio, um filósofo italiano, de administrar e organizar nossos pequenos terrores íntimos. Então, olha que interessante o que ele está falando ali, né? Que os poderes, o controle governamental, ao invés de nos reprimir, ao invés de nos bloquear, prefere nos angustiar, nos entristecer. Né? Então, de certa forma, já sendo um controle subjetivo no qual ficamos ali deprimidos, isolados e sem contato com os outros. Né? E Spinoza ele vai além, ele compreende que até a própria religião utiliza o fomento dessas afecções despotencializadoras como forma de dominação e enganação. Cito de novo Deleuze: o grande segredo do regime monárquico e seu profundo interesse consistem em enganar os homens, dissimulando sob o nome de religião o temor ao qual se quer acorrentá-los, de forma que eles combatem por sua servidão como se fosse sua salvação. Então, Spinoza ele vai denunciar a ilusão dos valores e as relações constituídas na instituição religião. É tanto a questão da invenção do diabo, a invenção do demônio na Igreja Católica. Né? Aí muitos colocam que se inventa o demônio como uma forma de gerar terror e, consequentemente, controle. E, obviamente, se a gente pensar nas políticas das religiões, temos um grande material de análise assim, que é muito interessante. Então, na religião, podem operar forças que bloqueiam as potências da vida e desencadeiam paixões tristes. Sim, podem, né? Eu não falo que a religião é ruim em si, eu só falo que a religião pode proporcionar esses regimes de governabilidade. Né? Então, não estou falando para ninguém abandonar a sua religião, mas ficar atento, sim, aos modos de governo que são estabelecidos em cada instituição concreta. Então, nesse caso, o resultado é óbvio, né? Há uma despotencialização dos corpos e desobediência a um poder transcendente. Por isso que Spinoza busca substituir a moral pela ética,
trocar os valores instituídos pelos modos qualitativos e potencializadores da vida. A moral, então, é um novo binarismo, né? Moral contra ética. A moral relaciona a existência a valores transcendentes. É o juízo de Deus, um dever, a lei. É o sistema de julgamento e a obediência é sua única finalidade. A moral não traz conhecimento, apenas servidão. Já a ética é o contrário. Refere-se a uma tipologia qualitativa dos modos de existência imanente, as relações de composição e decomposição, o que potencializa e o que despotencializa, do conhecimento sobre o poder de ser afetado. Então, a moral e a lei bloqueiam, subtraem, enquanto a ética compõe e potencializa. Ou seja, né, a moral como um regime despótico de poder e que devemos obedecer. Já a ética é o contrário, né? A ética proporciona um método para conhecermos como os corpos se compõem e quais são os afetos que resultam dessas composições, né? Que encontros vão aumentar a potência e a fruição do corpo e que encontros vão nos entristecer, gerando esses mal encontros e uma despotencialização. Então, a ética, em contraposição à moral, vai nos fornecer um método de conhecimento. Por isso que o Spinoza, né, defende a ética e não a moral, né? Mas ainda há mais um terceiro aspecto sobre o poder que Spinoza nos oferece. Ele vai fazer uma diferenciação. Então, assim, nós, né, falamos poder, né? Poder. E atualmente, na psicologia, estamos falando em potência para contrapor a poder. Isso vem da onde? Isso vem do Spinoza. Porque do latim, poder seria traduzido como potentia e potestas. Então, como potência escrito com T e potestas. Potentia e potestas. Então, Professor, pode falar. essa ética ela nunca pode estar em contato com a imagem de Deus, porque Deus é transcendente, ou melhor, em várias imagens de Deus, Deus é transcendente? Sim, a ética em Spinoza, né, é uma ética divina, assim. Só que a questão é que o Deus não é mais, ele não está mais no plano transcendental, né? E o plano transcendental pensando um plano além do nosso. O Spinoza será o filósofo da imanência, né? Então, Deus estará compondo a vida em nosso plano da imanência. E um exemplo que eu gosto de tratar, né, acho que é um pouco até o Antonio Negri, né, um filósofo italiano que sempre tem um texto sobre Spinoza também, seria tratar o contrário, né? Qual a diferença de um Deus transcendente e de um Deus imanente às coisas, né? De um Deus da imanência. No caso, o Deus transcendente seria aquele Deus outro, seria a coisa Deus, aquilo que a gente imagina, aquele ente distante que ocupa os céus e que a gente espera que um dia, com sua justiça divina, com sua intervenção divina, melhore a situação, a nossa situação. Já o Deus imanente não seria a coisa Deus, mas seria o Deus nas coisas, né? Então, Deus, enquanto essa força divina que se atualiza na natureza, nas pessoas, nas relações, na matéria, né? E então, a coisa Deus é portadora, enuncia uma moral que deve ser obedecida. Uma moral que acaba tendo uma série de usos de poder dos escravos sobre nós escravos, né? Já Deus nas coisas é o contrário, né? Deus nas coisas iria abrir um espaço para que consigamos compreender a composição entre os corpos, compreender os afetos resultantes e no caso, é o que traz uma ética, né? Uma ética da vida, uma ética da existência, uma ética da potência. Então, no caso, né, para Spinoza, sim, haveria um Deus, mas um Deus muito diferente, né, que seria esse Deus da imanência. E é por isso que ele quer combater esse Deus da moral, né, e creio que nós, sendo religiosos ou não, vemos que o seu argumento é muito arguto, né, tem muito bom senso. Com certeza, vale
vale essa substituição de uma moral pela ética da potência, né? Ao invés da moral da obediência e da servidão, uma ética da potência e da composição entre os corpos. Bom, então ele vai diferenciar a potência da potestas, né? E creio que vai muito nessa discussão que estamos fazendo entre a imanência e, de certa forma, a transcendência. A potência está relacionada às intensidades, virtualidades, à criação e à multiplicidades, enquanto potestas, as formas encarnadas e atualizadas de poder, ao exercício do domínio pelo soberano, que opera na lógica da antiprodução, do bloqueio e da captura. E é interessante que nos livros do Spinoza, nesses 3 livros que eu mostrei para vocês, o Deleuze ele faz uma diferenciação entre potência e potestas, mas ele não se posiciona. Aí apenas mais tarde que ele vai criar uma certa hierarquia entre as duas, né? Então, tem aquele vídeo, né, um dos últimos vídeos do Deleuze, que é o abecedário do Deleuze, que ele discute um pouco essa relação entre potência e poder, que eu cito. Aí cito ele aqui, né? É preciso especificar que não existem potências ruins. O ruim é o menor grau de potência, e este grau é o poder. O que é maldade? É impedir alguém de fazer o que ele pode, é impedir que este alguém efetue sua potência. Portanto, não há potência ruim, há poderes maus. E talvez todo poder seja mau por natureza. A confusão entre poder e potência é arrasadora, porque o poder sempre separa as pessoas que lhe estão submissas, separa do que elas podem fazer. O poder é sempre um obstáculo diante da efetuação das potências. Eu diria que todo poder é triste, né? Então, no abecedário, o Deleuze faz essa diferenciação entre potência e poder, que é bastante interessante, né? Então, por um lado, a potência vai se referir ao exercício da criação e produção, assumindo uma positividade. Já, por outro lado, o poder é valorado de forma negativa, que seria o menor grau de potência. Ele é compreendido como aquilo que separa e bloqueia a potência do seu fazer, né? Então, lembrem-se, né, essas relações de decomposição, essas relações de subtração, né? Então, até o Spinoza usa esse exemplo, né? Encontro de Adão com a maçã. Aí a maçã envenenada acabou subtraindo a potência do corpo de Adão. E como algumas relações que fazemos, né, algumas relações que estabelecemos, muitas vezes diminuem nossa potência, assim, de ação, a potência do corpo. E isso é o poder, né? O poder que é compreendido com aquilo que separa. E para Barenblit, poder é potência morta. E que a gente também pode pensar, né, que no âmbito das afecções, o poder vai se relacionar aos afetos tristes e despotencializadores. Por isso a gente pode pensar, né, que o Spinoza nos fornece 2 modalidades de poder ou de forças em tensão. O poder como potência, ou potência, né, e o poder como potestas, em que, no caso, a potência seria o poder da criação, da invenção, as forças da vida, e o poder como potestas, esse poder da captura e da submissão. Eu vou mostrar aqui só esses 2 polos aqui. Então, aqui só fiz esse esqueminha de 2 polos, né, que as relações de forças estariam divididas no polo da potência e no polo do poder, né, um pouco nessa discussão da potência e do potestas, né? Então, a potência seria o poder fazer, poder enquanto verbo, né? Enquanto potestas seria o poder sobre, o poder enquanto substância, o poder em si, né? Um pouco essa visão que temos do poder no senso comum. Ele tem o poder, né? No caso, pensamos
que o poder enquanto verbo é muito interessante, né? Enquanto poder fazer algo. E por isso a potência estará mais relacionada às forças ativas e aos processos de criação e resistência, enquanto o poder às forças reativas e de dominação. E pensando no Nietzsche, né, a potência estaria relacionada a um exercício livre, enquanto o poder à lógica do escravo, né? E não é à toa que vivemos nessa lógica do poder em que, para Nietzsche, né, seriam esses escravos que nos dominam atualmente, nessa lógica do escravo. Bom, então, termino aqui essa parte do Spinoza. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu acho que o Arthur queria falar já há algum tempo. Professor, são duas perguntas, né? A primeira é possível fazer uma relação entre poder e não poder? E, assim, imaginando que sim, seria a ética uma possibilidade de estabelecer uma relação? Porque eu imagino, né, e aí eu acho que talvez seja a dúvida de algumas pessoas também, que esse poder que se fala enquanto potência não é também o de fazer tudo, né? Por exemplo, trazendo a relação que a gente estabelece com os outros, né? Poder fazer tudo com o outro, né? Então, como estabelecer essa relação? Bom, então, aqui, Arthur, a partir da sua fala, o primeiro começando, né, o poder e o não poder, né? Aí o não poder estaria relacionado ao poder, né? Então, o não poder seria o grau mais baixo da potência. Se o poder já é o grau mais baixo da potência, o não poder seria o mais baixo ainda, porque o poder é visto como aquilo que separa um corpo do seu fazer. Então, o poder, nessa perspectiva, sempre é relacionado a uma configuração de forças capturante, uma configuração de forças de dominação. Então, o Estado, o partido, acabam partilhando de uma lógica do poder, ou quando vocês reclamam de relações de poder hierarquizadas do professor sobre os alunos, né? A gente vê que não há uma composição, mas sim uma decomposição, uma subtração, no qual, por exemplo, o namorado e a namorada brigam, o namorado fica falando assim, se você me abandonar, você nunca vai arrumar ninguém, né? Que, de certa forma, é subtrair o corpo dela pelo medo, né? Pelo medo que ela vai ficar sozinha. Então, uma série de relações dessa forma. Então, poder e não poder estariam na mesma lógica. Isso que você falou, né? Uma potência desenfreada, né? A potência de fazer tudo com o corpo do outro. Aí isso não estaria já nos parâmetros da ética spinozana, né? Ética spinozana de Deleuze, né? Porque esse poder, a potência de fazer tudo com o corpo do outro estaria relacionado também à lógica da subjugação, essa lógica da dominação mais relacionada ao poder, porque na ética de Spinoza, a potência há uma composição dos graus de intensidade entre os corpos. E já essa questão de fazer tudo com o corpo do outro já seria muito mais uma captura, né, uma dominação, e que se refere mais a esse grau do poder, né, esse grau da subtração e da produção de servidão, que somos muitas vezes levados a isso, né, mas a questão é quando desejamos isso, né, quando nós desejamos ser capturado por esse outro, ser dominado, e pedimos, né, não, fale o que eu devo fazer, fale o que eu devo vestir, o que eu devo desejar, que é um pouco os traços, né, governamentais que temos hoje, né. Bom, eu vou continuar por aqui. Não sei se era bem isso que você queria escutar, mas você pode retomar depois ainda, né? Então, entramos agora nessa parte da micropolítica e revolução molecular. Vocês perceberam que desde o início do curso já estamos trabalhando com esse enfoque micropolítico. Então, desde o começo, né, já estamos trabalhando com essa concepção micropolítica, e que para Guattari, a micropolítica, então
esse livro aqui muito famoso, né, não sei se dá para ler, já está antigo, Micropolítica, Cartografias do Desejo, já está em outras edições, que foi a professora Sueli Ronick da PUC, que organizou um monte de palestras e falas do Guattari no Brasil e publicou esse livro em coautoria com ele, né? E uma das partes do livro, o Guattari fala que a micropolítica é a análise dos investimentos desejantes no campo social. Então, a micropolítica não seria uma análise da política dos conjuntos micro, né? Então, a micropolítica não é uma mini política, mas sim a cartografia das relações de forças e investimentos desejantes em qualquer conjunto social. Então, a gente não pode reduzir a micropolítica à política da família, à política do casal, porque ambas formações podem ser apreendidas de uma forma macropolítica também. A gente poderia dizer que a micropolítica utiliza uma lente ou uma dimensão tátil, né, o que o Deleuze chama de dimensão áptica, que busca captar as agitações moleculares das forças, a vazão dos fluxos desejantes, os processos de estratificação e variação contínua. Ou seja, a micropolítica vai nos proporcionar uma leitura molecular que pode ser realizado tanto das pequenas instâncias, dos pequenos conjuntos, como dos grandes conjuntos sociais. Então, a gente não vai fazer apenas uma micropolítica do corpo, da subjetividade, dos afetos, mas também podemos realizar uma micropolítica do Estado, dos partidos, dos movimentos sociais. Porque falar em micropolítica é tentar apreender que agenciamentos desejantes estão circulando ali, suas conexões, cortes e pontos de parada. Então, falar em micropolítica não é nos situar no espaço mini, mas sim ascender a uma dimensão de inconsciente molecular, em que tudo está em agitação, movimentação e variação contínua, mesmo que determinados processos possam se estratificar e cristalizar. Então, nessa perspectiva, evidentemente, a esquizoanálise é uma micropolítica. E, possivelmente, uma das maiores distinções entre a esquizoanálise e o marxismo seja essa questão entre uma molecularidade e uma molaridade. Enquanto a esquizoanálise busca apreender os fenômenos sociais nos agenciamentos entre molecularidade e molaridade, o marxismo tradicionalmente focaliza apenas a macropolítica, as determinações históricas, os grandes conjuntos sociais e a ideologia molarizados. Não é à toa que o foco principal do marxismo seja a consciência, os processos de conscientização, e seu negativo seja a ideologia. Então, nesse âmbito molar, o marxismo opera com a consciência e a falsa consciência, a verdade e a ideologia, então, com essas dicotomias. Uma verdade ou mesmo determinantes sociais históricos fixos e um discurso, uma imagem de pensamento que falseia a realidade. Já a esquizoanálise não trabalha apenas com a materialidade consciencial. Lembram que eu falei há pouco, né, sobre o Spinoza denunciar a consciência como lugar da ilusão. A esquizoanálise busca investigar como as forças sociais, econômicas e políticas formam circuitos desejantes com as pessoas, com os animais, com as máquinas técnicas, o planeta, essa enorme mecanosfera. E focaliza também os aspectos afetivos, os elementos assignificantes, o que não é significante, o que ainda não é simbolizado, o que nunca vai ser simbolizado também, né? As intensidades, os movimentos corporais e de subjetivação. E na esquizoanálise entende-se a consciência como uma resultante dessa tensão entre as forças, mas não só determinante. Então, o que a gente quer colocar não é a consciência que vai ser o determinante dos processos, mas a consciência já é um resultado dos processos, já é um grau de organização
dessa multiplicidade de forças corporais, né? Ou seja, por isso que a esquizoanálise não vai se restringir a uma análise que apenas focaliza a materialidade consciencial, né? Quando eu falo materialidade é para pensarmos as diversas materialidades, né? Não somos apenas produzidos pela consciência. Então, não focaliza apenas a consciência, a materialidade discursiva ou significante. Não busca apenas os grandes marcos sociais históricos, ou seja, não se fixa, não se restringe à macropolítica. Nós buscamos apreender as máquinas e agenciamentos que são constituídos, os investimentos e circuitos desejantes, que são anteriores à consciência e o significante. São irredutíveis à consciência, pois a consciência muitas vezes pode ser um falso juízo ou uma compreensão parcial dos processos maquínicos que estão ocorrendo. Ela muitas vezes pode ser uma justificativa que encobre e deixa de lado os processos maquínicos intensivos. Porque é muito fácil, no âmbito consciencial, afirmar: eu sou anticapitalista. Mas é muito mais difícil conseguir reprogramar, reagenciar os circuitos desejantes, suas próprias máquinas com funcionamento não capitalista. Porque fomos e somos constituídos por uma subjetividade capitalista. E, infelizmente, não é só a mera consciência que poderá criar novas máquinas e novos circuitos desejantes. Então, não é tomar consciência das forças que nos rege e que conseguiremos mudar esses circuitos. Será a partir de uma micropolítica, que é sempre clínico-política, é que podemos tentar fazer vazar linhas de fuga, experimentar e criar novas máquinas que possam ser alternativas aos circuitos desejantes que vemos hoje. É o que já coloquei em aulas anteriores. O fracasso do projeto socialista foi não ter conseguido criar novos circuitos desejantes, novas máquinas políticas alternativas ao capitalismo. A Revolução Russa trouxe novos significantes, novos nomes e símbolos, mas que não foram suficientes para a criação de um novo mundo e uma nova subjetividade. Argos, você já queria falar um tempinho, né? Não é sobre essa questão dessa diferenciação de micropolítica e macropolítica. Eu entendo que não é uma questão de, como você falou, né? Não é uma questão de escala, né? Não é uma mini política, etc. Mas será que não seria mais jogo se a gente considerasse essa questão da escala nas análises também? Eu pergunto isso porque, assim, a gente pode olhar as forças num processo, né, social, por exemplo, nos conflitos raciais, nos conflitos de classe, etc. E, essa questão do investimento do desejo no campo social, numa organização, né, no partido, de escala nacional, etc. Mas talvez seja, né, um cacuete de professor mesmo, assim. Mas eu tenho ficado muito preocupado, assim, como que aqui agora, por exemplo. E eu vejo que tem aporte disso na literatura. Não sei se eu me faço entender. Mas, por exemplo, tem uma passagem aqui, eu estou aberto aqui, eu vou ler. Que ele fala... eu perdi agora. Nossa, estava bem abertinho aqui. Mas, enfim, que ele fala que cada não existe uma palavra... Peraí, eu vou achar aqui, paciência. Depois você corta, professor. Não vou achar. Mas, enfim, que ele fala que
fora dos grandes acontecimentos, é no Nietzsche e a filosofia. Aqui, tá aqui. Uma coisa tem tantos sentidos quantas forem as forças capazes de se apoderar dela. Uma coisa é ora isso, ora aquilo, e aí não tem uma palavra, aí não existe sequer um acontecimento, um fenômeno, uma palavra, nem um pensamento cujo sentido não seja múltiplo. Uma coisa é ora isso, ora aquilo, ora algo mais complicado segundo as forças que delas se apoderam. Eu fico pensando assim, como que a gente pode pensar também uma análise dessas forças, por exemplo, numa relação terapêutica aqui e agora, sabe? Essa relação micro no sentido de escala mesmo. Eu sei que o próprio Deleuze-Guattari, depois a Sueli Ronick no Cartografia Sentimental, diz que é a diferença de natureza. Mas essa questão de escala também, eu acho que ela é importante, assim. Não sei se eu me faço entender. Sim, com certeza, você faz entender sim. E você está correto, né? O que eu quis diferenciar é um pouco a questão dos pequenos e grandes conjuntos, né? Então, nesse caso, a gente não pode diferenciar macropolítica e micropolítica dos grandes e pequenos conjuntos, né? No caso, o grande conjunto Estado, partido, uma instituição e o pequeno a família. Aí nisso não. Mas na questão de escala você está correto, porque a macro e a micropolítica vai ter uma grande relação com a molaridade e a molecularidade. Então, essa mudança de escala que iremos analisar vamos supor, o estado a partir de sua molecularidade, a partir de sua variação contínua. Então, a partir das intensidades, e não apenas das extensões, né? Uma outra coisa que a gente pode pensar para contrapor a macropolítica e a micropolítica é essa relação entre extenso e intenso, né? No caso, as extensões e as intensidades, que seria uma mudança do olhar, uma mudança da apreensão, né? Que no caso não seria apenas só analisar as formações e investimentos desejantes, mas sim analisar as máquinas abstratas, né? Esses vetores de forças que vão muito além do significante e dos processos conscienciais. Então, isso que você fala da escala, o que é importante colocar em questão é ter uma atenção aos vetores de forças em jogo, aos processos moleculares e aos processos assignificantes, né? Então, sair do significante, sair do discurso, sair da consciência para essas outras questões. E creio eu, né, se a gente que tem esse risco, né? Quando a gente fala em desejo, na esquizoanálise, às vezes acaba redundando, né, em uma perspectiva muito clínica e não clínica política, né? E muitas vezes acaba redundando numa análise que se fecha das forças exteriores a um grupo ou a uma pessoa, né? Então, esse é um pouco o risco. Mas se a gente compara com algumas análises marxistas, né, algumas análises marxistas são muito consciencialistas, são muito verdade única. Né? Não que o Marx não traga uma série de contribuições muito boas, né? Mas às vezes fica essas determinações históricas que impedem qualquer fluxo desejante, impedem qualquer outra produção, né? Então, claro, é um trabalho, né, que o próprio Antônio Negri e o Michael Hart, né, eles fazem essa articulação entre marxismo e esquizoanálise na trilogia, né, do Império, Multidão e o Bem Comum, ou mesmo o Franco Berardi, o Bifo, né, ele também faz essa análise, e o autor que eu mais gosto hoje, que está vivo, né, é o Maurizio Lazzarato, que trabalha com maestria a relação macropolítica-micropolítica. Inclusive, ele critica, né, naquela coletânea. Não, ele critica no livro Fascismo Revolução, que é o livro de 2019, critica perspectivas do Bifo, né, do Franco Berardi, que também é um italiano, como, de certa forma, despolitizado ao analisar o capitalismo, né, que ele, de certa forma, despessoaliza demais os processos do capitalismo. Então, eu pensaria essa mudança de escala do molar ao molecular, mas também com uma ampliação para as forças, né, os vetores de força em jogo e os investimentos desejantes para, de certa forma, legitimarmos essa outra análise que muito costumeiramente é vista apenas como do pequeno espaço. Mas isso que você falou, né, se a gente analisa a relação clínica dual, né, o analista e o cliente,
a gente pode tanto analisar a relação política como a relação micropolítica ali, né? Uma lógica um pouco mais macro e uma lógica mais micro, e a esquizoanálise se propõe a fazer essa lógica micro. E, claro, eu sou suspeito para falar, mas psicólogos querem trabalhar com uma clínica política, a esquizoanálise acaba sendo o maior referencial. E se a gente pensa uma clínica política marxista, é interessante, mas ainda tem os seus, eu posso dizer, ainda tem as suas lacunas ali, e que vai fazer com que o analista tenha que recriar a roda, né? Então, o que eu sugiro é o que os psicanalistas vêm fazendo, né? Eles estão estudando Marx, estão estudando teoria decolonial e aumentando o seu arsenal teórico e técnico, né? Mas os marxistas preferem deixar a gente de fora, considerando que nós somos despolitizados, temos um conhecimento menor, porque também muitos, né, são meio fundamentalistas, né? Eles acham que tem que ter um conhecimento puro, etc., né? O Marx puro, que não aceita misturas. Inclusive, eu já citei para o Argos, né? Não sei, provavelmente vocês não conhecem, tem uma tese de doutorado de uma moça que fez na Estadual do Maringá, que ela critica, né, a questão de Deleuze e Guattari não serem marxistas. Aí critica assim, o denominador que ela pega, de certa forma, é que não há um marxismo puro ali, se é que se pode ser considerado como marxismo, e ela detona a obra de Deleuze e Guattari, que eu acho uma tese bastante equivocada, né? Porque a proposta deles nunca foi desenvolver o marxismo puro, mas sim pegar algumas passagens do Marx que podem contribuir para a análise, né? Então, você ter um marxismo puro, uma esquizoanálise pura, uma psicanálise pura é trabalho de, assim, é projeto de fundamentalista, né? E é o que não queremos fazer de forma alguma, e é o que a teoria, né, o que nossos princípios pensam muito mais nessa heterogeneidade e multiplicidade que vivemos no país, né? Bom, então falei um pouco da micropolítica, né? E a revolução molecular para o Guattari, que inclusive é um livro, né? É o título de um livro do Guattari, ela está muito conforme a isso que estamos falando de micropolítica. E a revolução molecular, ela pode ser gerada tanto na clínica como em movimentos sociais, com o fomento de movimentos de agitação das moléculas, de tal modo que possam gerar fissuras, produção de novas linhas e transmutações nos diagramas de forças, mesmo que sejam momentâneos e efêmeros. Então, a revolução molecular busca um novo tipo de movimentação e agitação das partículas para que sejam adotados novos vetores de forças. Então, essa ideia, né, de produzir novos circuitos desejantes. Deste modo, ela está muito mais relacionada com a expressão de um devir revolucionário do que com o futuro da revolução em si. Muito mais a um movimento em expressão, em ação, em sua duração, do que com uma teleologia relacionada ao ponto em que queremos chegar. Então, no caso, seria muito mais uma utopia ativa do que uma utopia. Lembrando que utopia vem de utopos, ou aquilo que não tem lugar. Mas, no caso, a utopia ativa é tentar produzir esse impossível. Então, a revolução molecular, ela pode ser uma dobra afetiva, uma dobra do desejo, que traça uma nova singularidade, uma nova forma de ver e sentir o mundo e os outros que o circundam. Então, a revolução molecular pode ser isso, uma nova sensibilidade e suavidade. Ela pode ser vivida como um novo regime de afecção, emergente, ao entrar em contato com uma música, uma história, uma pintura ou outra produção estética. A revolução molecular pode ser aceitar o desvio e a diferença que ocupa nossos corpos em relação aos padrões instituídos que nos forçam a consumir e a tentar ser e parecer. Então, a revolução molecular pode ser fazer passar esse devir, esse devir mulher, esse devir animal, esse devir molecular.
Então, uma revolução molecular pode ser deixar escorrer os fluxos sexuais na direção que eles tentam escoar, uma fratura da heteronormatividade para outras sexualidades possíveis. Então, uma revolução molecular pode ser aceitar a cor da pele, os traços físicos, as crenças e valores comunitários que podem ser considerados arcaicos pelo discurso capitalista, mas que nos potencializa e cria sentidos para o viver. Mas a revolução molecular também pode ser um piquete, um protesto, uma manifestação coletiva que luta por melhores condições de vida e expressão do desejo. Maio de 68 começou com uma revolução molecular que atingiu um intenso platô de agitação, né? Tal como a própria Revolução Cubana. Eram focos moleculares, na verdade um pequeno foco, né, com menos de 10 guerrilheiros, que acabou criando o maior acontecimento do século XX na América, né? Sem sombra de dúvida. Então, por mais que eu tenha partido de exemplos de revoluções moleculares aparentemente restritos ao âmbito individual, elas não se restringem ao indivíduo e nem à pessoalidade. E as revoluções moleculares podem se agitar de tal forma que os diversos focos moleculares em intensa agitação podem se agenciar aos outros, produzindo uma grande revolução molar. Então, eu retomo, né? O que foi a Revolução Cubana, se não a produção de focos moleculares em diversos âmbitos, em que resultaram na libertação de um país que estava nas mãos de uma ditadura e do entretenimento norte-americano há décadas. Então, focos moleculares, mesmo que organizados molarmente, fizeram o maior acontecimento de libertação dos povos na segunda metade do século XX. Bom, alguma questão sobre revolução molecular e micropolítica? Bom, e claro, e muitas das questões que podem surgir é aquela, né? É possível revoluções moleculares dentro do partido, nas eleições, como que isso ocorre, como que essa insurgência da multidão pode se atualizar nos movimentos instituídos, que é um dos grandes desafios, né? E é claro que o que a gente vê, né, com o modelo hierárquico dos partidos muitas vezes acaba achatando, né, acaba coibindo a expressão da insurgência e da diferença. E é uma pena, né, porque muitos partidos políticos acabam assumindo o diagrama do funcionamento imperial, né, em que alguns dirigentes têm as honrarias quase como imperadores de regimes antigos. Né? O antigo PCB, Partido Comunista Brasileiro, tinha muito essa lógica, né? E que infelizmente afasta muita gente potencial de ativismo, né? Em que infelizmente a centro-direita acaba ganhando, né? Com as ONGs e com esses movimentos atuais que a direita vem patrocinando e que a esquerda não conseguiu crescer, né? Bom, então eu vou para o último tópico, né, de hoje, que um pouco uma reflexão, né, sobre posicionamento político para os dias atuais que a esquizoanálise nos influencia. Então, essa concepção sobre o poder que estamos trabalhando hoje faz com que nos posicionemos a favor de um compromisso ético-político com a população e com a vida. Um compromisso que esteja dirigido à potencialização dos povos e minorias sociais, e não com a normalização e padronização das condutas. E é uma padronização das condutas que os saberes disciplinares estatais estão comprometidos há décadas, tal como a psicologia clássica, né, a psicologia tradicional. E também não devemos estar comprometidos com a aceleração da produção, como o capitalismo quer. Na esquizoanálise haverá, sim, um primado pela potencialização do desejo e da vida. E por isso, os profissionais do campo psi, das ciências humanas, devem se engajar numa luta
contra o racismo e as demais segmentarizações sociais, né? Então, contra a homofobia, contra o classismo, machismo, etc., que são todos os processos, né, que produzem sofrimento psicossocial. O que a gente tem que entender é que essas segmentarizações sociais, os racismos de diversas espécies, tornaram-se os marcadores das diferenças, os indicadores das autoridades que passaram a ser atacados pela extrema-direita, ou seja, foram escolhidos como os bodes expiatórios da governamentalidade neofascista. Aí cito o Lazzarato. O racismo tornou-se, assim, a modalidade principal de gestão estratégica da guerra contra a população. Então, claro, né? No âmbito da psicologia, a gente pensa o racismo muito como o sofrimento individual, mas o Lazzarato ele já amplia essa perspectiva, entendendo o racismo como mecanismo de governo, né? Então, o que a gente tem que pensar é essa questão, né? O racismo, sexismo, nacionalismo, divisão e ódio de classes que aparecem como estratégias de controle. Então, no caso, né, um posicionamento para o esquizoanalista é trabalhar tanto esse padecimento individual que o racismo, o machismo, a homofobia produzem, mas também tentar articular a uma questão anti-estatal, anticapitalismo, que marcam como essas questões são tratadas, são utilizadas como estratégias de controle de um grupo sobre o outro. Então, nessa estratégia de governamentalidade, os grupos minoritários, indígenas, pretos, mulheres, pobres, LGBTQI+, aparecem como receptáculo da hostilidade, do ressentimento e do niilismo característicos do circuito desejante neofascista. Lembre-se do Nietzsche, desejo de abolição do outro que se converte em má consciência. Linha de fuga autoabolicionista e de ódio pela vida, que se atualiza numa guerra contra a própria população, né? Então, o que é essas práticas do governo federal atual do que criar um discurso de guerra contra a própria população, né? Um discurso contra os indígenas. Ou então, quando o candidato a prefeito em São Paulo hostiliza o trabalho do padre Júlio Lancelotti, o trabalho que ele faz com moradores de rua, né? É uma guerra não só contra os moradores de rua, mas contra aqueles que defendem essas minorias sociais. Então, mas é uma guerra que não é gratuita, né? Porque o que está em foco para esses governantes é a continuidade ou aceleração da propagação dos fluxos capitalistas. E o que é o neofascismo que a gente vive hoje, se não o neoliberalismo em sua intensificação necropolítica. Necropolítica, esse conceito muito famoso, né, instaurado pelo Achille Mbembe, e baseado, né, nos estudos sobre a soberania, sobre alguns enunciados de Foucault, e que todo mundo das ciências humanas está discutindo hoje, e um pouco que eu venho tentando discutir é essa relação entre necropolítica com neoliberalismo, né? Ou a necropolítica sendo muito mais resultante da aceleração da axiomática do capital. Por isso que para nós é fundamental criar novas experimentações, novas máquinas políticas, isto é, novos circuitos desejantes. Por isso é necessário operar na tríade esquizoanalítica da cartografia, raspagem e produção. Então, na aula de método, mais para o final, eu vou falar bastante sobre isso, nessa tríade da intervenção na esquizoanálise, que se pauta na cartografia, raspagem e produção. Então, não é apenas uma questão de transmissão de conhecimento ou produção de consciência, mas buscar descodificar e desbloquear o desejo. Por exemplo, aquele desejo que deseja sua própria repressão, ou pior, o desejo que deseja sua própria destruição. Então, nessa luta política e desejante, não podemos reproduzir as tradicionais máquinas políticas. Devemos criar linhas de fuga e de fissura
desses diagramas, né, no caso, diagrama neoliberal, diagrama estatal, diagrama neofascista, devemos então fugir da lógica estatal que produz submissão e dominação. E destaco que essas hierarquizações, as relações de subserviência e servidão, também são máquinas de desejo. A dominação, a servidão são desejo, né? Então são circuitos desejantes que estão ali. Não é apenas uma fraqueza, né? É um investimento desejante. Devemos também fugir da aceleração capitalista, que é aquela que, ao invés de produzir riqueza e felicidade, apenas produz esgotamento. E, obviamente, também temos que fugir dos neofascismos, que produzem essas segmentarizações, racismos, hierarquizações que se constituem uma necropolítica mortífera. Devemos, assim, tentar raspar todos esses estratos coercitivos. Então, na esquizoanálise, nosso trabalho vai ser construtivista, prospectivo e não regressivo. Com nossas intervenções, não buscamos escavar a tumba do faraó, ou seja, não buscamos um trabalho arqueológico, mas sim a experimentação, a fruição, que incita forças dionisíacas, desmedidas, instáveis, e não os modelos pressupostos. Ao invés de normalizar, padronizar, busca-se desviar, criar outras alternativas, linhas de fuga. E ressalto que a produção de uma linha de fuga não é mero escape ou metáfora, mas sim a desmontagem de um circuito enclausurado para a produção de novos circuitos desejantes possíveis. Ou seja, né, nós fazemos parte de circuitos enclausurados, circuitos capitalistas, né? Então, como podemos mudar essas máquinas? Como podemos produzir devires e mapas de intensidade, agitação das partículas, das intensidades e graus de força? Então, nessa perspectiva, não modelizamos o que vai ser essa transformação, mas partimos de uma metamodelização, uma co-construção e invenção conjunta entre esquizoanalista e destinatários. Seguimos o tracejar de novas linhas que se referem ao desejo como potência e afirmação, e não como falta e ausência. Então, a partir desses processos de desterritorialização, buscamos fomentar a afirmação dos investimentos desejantes das pessoas e coletivos sociais, potencializando seu pensamento, seus afetos, seu corpo e suas possibilidades existenciais para combater aquilo que oprime e que exclui. Para tanto, utilizamos uma série de dispositivos de intervenção, não tendo uma única fórmula pressuposta. Mas a proposta, né, no caso do Gregório Barenvich e do esquizodrama, é um convite à invenção de novas formas de afetar-se, pensar, agir, ser, existir. Então, produzir multiplicidades ao invés de uma estrutura delimitada. Mas os desafios que enfrentamos, os bloqueios e modulações desejantes, não devem ser vividos apenas no âmbito individual, mas também no plano político. A luta anticolonial e antirracista não deve ser apenas uma luta pela inclusão, pelo reconhecimento social, mas, sobretudo, uma luta antifascista, anticapitalista e anti-Estado, na desconstrução desses circuitos desejantes instituídos para a produção de outros. Então, aquilo que eu estava falando não deve ser experimentado apenas pelo sofrimento e padecimento individual, mas, sobretudo, articulando com esse processo de captura e sujeição social coletivos, que visam a manutenção do diagrama neoliberal e das relações de dominação instituídas. Então, essa raspagem desejante individual, que pode ser vivida a partir de dispositivos psicológicos individuais, sempre deve ser articulado a uma luta política contra a dominação e a sujeição, em seus mais variados diagramas de poder.
em que deve-se atualizar o desejo instituinte, um devir revolucionário, a vontade de potência contra esses estratos coercitivos, que apenas visam empobrecer e capturar a vida. Então, sempre devemos atualizar um funcionamento, uma análise que articule a molecularidade e a molaridade, né? Porque o risco de ficar apenas a molecularidade é muito grande. Com isso, né, eu articulo um pouco aquela questão que a Juliana colocou uma hora atrás sobre a transmutação em Nietzsche. E Deleuze irá responder isso com um mecanismo, né, um vetor direcional para que a questão é essa, né? Como que podemos transmutar as forças reativas em forças ativas? E Deleuze responde, claro, né, esse livro é de 62, o Nietzsche e a Filosofia, que uma fórmula da transmutação das forças reativas em ativas é o dispositivo do eterno retorno. Quando falamos em eterno retorno, muitos dos comentadores do Nietzsche vão entender como eterno retorno do mesmo, né? O eterno retorno, um pouco esse dispositivo que esse personagem conceitual do Nietzsche, chamado Zaratustra, ele advoga sobre, né? Aí que o Deleuze irá falar, o eterno retorno nunca é o eterno retorno do mesmo, ele é o eterno retorno da diferença. Como assim, né? Que para Deleuze, a repetição nunca vai ser um mecanismo de cognição, mas um mecanismo de ação. Então, o eterno retorno deve ser visto como uma rotação que é mediada ou que é operacionalizada por forças centrífugas, né? Então, forças para o fora, ao contrário de forças centrípetas, né? Forças direcionadas ao centro, né? Forças gravitacionais. Então, o eterno retorno vai traçar essa rotação centrífuga que acaba por expulsar as formas fracas e as forças reativas do seu mecanismo rotacional, né? Então, o eterno retorno, de certa forma, se relaciona, né, uma prova do tempo em que nessa rotação expulsa as formas reativas e só retornam as forças ativas, só retorna a diferença, porque a diferença é o que tem a potência para continuar nesse mecanismo de rotação, ou seja, né, nesse mecanismo centrífugo apenas retorna a potência e a diferença, sendo assim um possível processo de transmutação. Então, vamos imaginar que se fazemos um dispositivo clínico-político a partir dessa ideia do eterno retorno, como ocasionar essa aceleração dos fluxos em que expulsemos as forças reativas, as formas fracas e que possam ser atualizadas as intensidades e as produções diferenciais. E é claro que essa concepção do eterno retorno como retorno da diferença, ou como repetição da diferença, repetição da novidade, o Deleuze e Guattari utilizarão posteriormente o conceito de ritornello. O ritornello como essa espécie, né, um refrão que se repete, mas ao se repetir é como se traçasse uma linha abstrata que vai deslocar o seu centro de gravidade para a produção de diferenças, né, para a produção de novos territórios. Então é interessante que o ritornello, tal como o eterno retorno, articula a ideia de um território que sempre se desterritorializa, né, e que nesse desterritorializar, nessa jornada de trânsito, né, nessa jornada trans, que se produz a possibilidade de uma potencialização de novas forças, né? Ou seja, essa possibilidade de circulação de forças intensivas, ou mesmo, articulando com a aula passada, nessa produção, essa jornada de criação e produção de um corpo sem órgãos. Então, é claro, né, essa transmutação que está presente no Nietzsche e a filosofia, que se refere ao eterno retorno como a repetição da diferença, e posteriormente, né, 18 anos depois, né, com o conceito de ritornello, é uma possibilidade de mutação da qualidade da força reativa
em força ativa, mas numa perspectiva filosófica nessa obra, né? E nós que estamos na psicologia ou em outras áreas que lidamos com pessoas, podemos nos inspirar nessa discussão e pensar como criar dispositivos que possam produzir essa transmutação das forças, né? Inclusive, o meu projeto de pesquisa para o ano que vem, inclusive é intitulado, né, como Clínicas do Fascismo, né? Então, como que a gente pode raspar essas formações autoritárias, destrutivas, agressivas, né, para novos modos de sociabilidade. E, claro, né, terei que esperar, né, acabar a pandemia e isolamento para poder fazer esses dispositivos, né, mas, obviamente, muito inspirado nessa questão da transmutação das forças, né, essa ideia das clínicas do fascismo. Né? Será que é possível, né? Será que é possível eliminar, né, transformar esses circuitos desejantes fascistas em novos modos de convivência e solidariedade e sociabilidade, né? Claro que sim, né? Mas aí como, né? De que forma? Mas não só, né? O Gregório Barenditti já há muitas décadas também criou a clínica da diferença e repetição, né? Clínica da diferença e repetição, muito pautado nisso que eu falei rapidamente do eterno retorno, né? Como repetição e produção da diferença, em que no âmbito clínico ele trabalha, né? Diversos acontecimentos e produção de elementos diferenciais emergentes que podem fazer com que haja uma mudança qualitativa dos vetores de força. Bom, o Lucas falou do Sansara aqui, você quer falar sobre? Eu não sei o que é o Sansara. Não, eu não tenho muito para falar sobre não, até porque meu conhecimento é limitado, né? Mas é aquela roda, o ciclo da vida e morte que aparece nos Vedantas, nos Upanishads, no budismo. E aí o senhor estava falando de eterno retorno no Nietzsche. E me lembrou muito, né? Porque a maneira como eu enxergo o Sansara não é bem... Não sei se eu poderia usar a palavra metáfora, porque ela tem vários conceitos por trás, né? Que acabam diminuindo a força do bagulho, mas é justamente isso, de as coisas existem e elas voltam a existir, só que diferentes sempre, entendeu? Só que eu já tô falando do que eu acredito mesmo, não é bem do que significa Sansara não, porque eu nem sei direito. É legal, Lucas, você trazer essa questão do Sansara, porque a sua tradução, a sua interpretação, a sua apropriação, melhor dizer, né, do que a interpretação, a sua apropriação, eu acho que é isso que nos importa, né? Como nos apropriamos das teorias, como nos apropriamos dos enunciados, tem tudo a ver com essa questão do ritornello e do eterno retorno, né? Com essa rotação, né? Essa rotação que produz um transbordamento, produz intensidade, produz potência, em que a repetição diz de um mesmo, mas um mesmo que insiste por diferenças, né? Então, traz toda essa dimensão paradoxal desse mecanismo operatório da repetição, que, claro, né, eu falo um pouco isso nesse artigo, né, que eu sugeri, né, que é Poder e Potência em Deleuze, mas que essa discussão está maior tanto no livro Nietzsche, a Filosofia, de 62, e na tese, Diferença e Repetição, de 68, que ele retoma essa questão da transmutação e da repetição, do eterno retorno com repetição da diferença, com produção de novidade. E lembrando que é uma interpretação do Deleuze e do eterno retorno do Nietzsche, porque a gente verá outras interpretações de comentadores, e comentadores também muito elogiados, muito reconhecidos, né, que não fazem essa leitura. Então, por isso que eu falo essa questão da apropriação, de como podemos tornar esses conceitos, essas concepções pragmáticas, né? Como que a gente pode aplicar tanto no nosso trabalho como para a nossa vida, e como nós também podemos nos transformar a partir dessas perspectivas, né? Como que a gente pode tentar expulsar, né? Expulsar essas forças reativas que muitas vezes nós nutrimos, né? Como fazer com que retorne uma diferença e uma produção. Pode falar, Juliana.
Não, é porque o senhor estava falando da revolução molecular e falando desses dispositivos que não são... até falando da questão da crítica, do marxismo puro, que você até comentou da moça que fez a tese e tal, criticando essa falta do marxismo puro, eu queria perguntar se tem alguma relação, porque na apresentação que o Gregório faz no livro do senhor, ele tem uma frase que me marcou profundamente, mas eu não sei se eu entendi ela ainda completamente, que é que a criatividade revolucionária pode produzir a inteligência do que faz sem precisar de nenhum saber erudito. E aí seria mais ou menos nesse sentido de, por exemplo, esses devires moleculares de atualização dos dispositivos da clínica, do Estado, essa tentativa de produzir linhas de fuga, ela se daria muito mais pela apropriação, que nem o comentário que o Lucas fez, a apropriação que ele tira do Sansara sem ser a apropriação erudita, que toma aquilo dali como um fundamentalismo. Então, aquele tipo de eterno retorno presente ali, ou no Nietzsche, ou em qualquer outra obra complexa e densa, né? Como uma verdade, mas sim como uma possibilidade de aplicação fluida, que está sempre no devir de continuar comprometido com essa ética de luta constante contra o poder instituído que submete essas minorias e essas outras formas de existência a um não existir. Seria isso? Disso que você falou, que é muito interessante, né? E também fico muito feliz que traga o prefácio do Gregório Barentit, que é uma pessoa que nós, né, que fomos alunos, pacientes dele, temos muito carinho, né? Assim, ele tem uma legião de como posso dizer, admiradores. Assim, isso que você colocou se articula muito bem, né, com a sua reflexão e a do Lucas. Porque tem essa questão, é claro, mas como sempre você traz vários elementos, né? Por isso que eu não posso, a gente tem que tomar o cuidado para não reduzir os vários elementos que você traz em apenas uma coisa. Mas, de certa forma, é um pouco isso, né? O que se fala, que o próprio Barentit fala. Muitos já são esquizoanalistas sem o saberem, né? Muitos nas lutas populares, que não passaram pela escola, ou que não têm o domínio de saberes eruditos chancelados pela academia. E uma personagem, por exemplo, é a Stamira, né? Não sei se vocês viram esse filme Stamira, que é uma catadora de lixo, né? Ela morava ao lado de um lixão, agora não tenho certeza, no Rio de Janeiro, que ela foi diagnosticada, né, como psicótica, como louca, como desarrazoada, mas aí o diretor, né, o roteirista desse filme, eles colocaram outro lado, né, colocaram toda a potência de vida, todo o saber que a Stamira teve, mas fora totalmente assim dos espaços legitimados. E assim, ela é muito sábia mesmo, né, e é muito interessante ver ali. Como também, né, a gente pode pensar vários outros saberes que podem, claro, a gente até fala, eles já são esquizoanalistas antes de o saberem, às vezes uma redução da própria potência, né? Mas a gente vê a fala do Ailton Krenak, de um monte de lideranças, de movimentos, né, em prol da vida, a gente vê que vai por outra corrente, né? Vai por outro lado, mas que traz essa potência de vida. Ou mesmo o Paulo Freire, né? Quando o Paulo Freire ele quer enaltecer os saberes populares, trabalhar a partir dos saberes populares e não dos saberes legitimados na época, eram apenas os saberes científicos, né? Mas obviamente trabalhando nessa composição. E talvez nessa horizontalização e transversalidade que o Paulo Freire traz é o que o torna, né, tornou de certa forma um inimigo da extrema-direita, né? Dessa extrema-direita no Brasil, que ataca o Paulo Freire insanamente, né? Só que é engraçado que já atacaram tanto o Paulo Freire que gerou o contrário. Todo mundo lê muito mais o Paulo Freire hoje, né? Ele tem um reconhecimento muito maior. Mas por que eles atacam? Porque o Paulo Freire ele quer trazer essas relações horizontais, né? Ele quer produzir novos mundos possíveis, valorizando o conhecimento popular. Mas essa extrema-direita não, né? Eles querem manter as relações de força tal como estão instituídas, né? Manter o machismo, manter o classismo, manter a heteronormatividade, e que o tornou dessa forma atacado. Por isso que é importante para nós, né,
que entramos em contato com essa teoria, não cairmos, né, nessa ideia de entender todos os conceitos, reproduzir as teorias tais como são, num grande especialismo, né, mas sim nos apropriarmos de algumas ferramentas conceituais, né, seja de alguns conceitos, seja das cosmologias, né, das percepções sobre o mundo, para que isso possa nos potencializar, não só nós, né, mas também aos nossos grupos do entorno, né, como isso pode promover, né, e produzir processos de autogestão, de autoanálise, porque é o risco, né, se a gente fica, não, a gente quer entender a teoria tal como está, podemos reproduzir esse diagrama hierárquico da soberania, né, ou seja, né, o diagrama do mestre, e não é o caso, né, mas como isso pode potencializar nossas realizações, reflexões, tanto como profissional e como pessoas, né, que convivemos com outros, né, com parceiros e parceiras, amigos, família, né, que a gente possa trazer essas linhas de fuga e linhas de possível frente a esse pessimismo reinante, frente ao fatalismo no qual estamos constituídos. Bom, não sei se era isso, né, mas talvez em parte seja também o que você queria escutar. Alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta? Nosso próximo encontro será sobre subjetivação, o tema, né? Subjetividade na esquizoanálise. Eu vou procurar, tem um texto da Sueli Ronick sobre subjetividade, muito bom, mas eu não sei se tem em PDF, né? Eu vou procurar esse texto. Aí, a princípio, será ele, né? Para o texto de referência. Se não for ele, eu vou procurar outro que está na rede, porque tem muitos textos sobre subjetividade na esquizoanálise, não é algo que falte, né? E aí eu vou colocar esse, né? Então a próxima discussão é sobre subjetividade, e depois, na aula seguinte, é sobre capitalismo, axiomática do capital. Mas lembrando que, se eu não me engano, semana que vem é a semana do Compex, então não teremos encontro na semana do Compex, né? Então só teremos encontro na outra, né? Que é do dia... Então, dia 29, né? Só na semana do dia 29. Então, na semana que vem, não teremos o nosso encontro aqui. Vocês podem descansar aqui para participar do Compex. Certo?